Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre climas do Brasil, características de tempo e clima. Quais são as características semelhantes ou diferentes entre o tempo e o clima, se considerarmos que um está diretamente relacionado ao outro, mas que não são duas coisas iguais, né? Não é sinônimo um do outro. Compreendendo isso, vamos refletir juntos. Clima e tempo são as mesmas coisas? Qual a importância da previsão do tempo? Então, são características da atmosfera, e isso é um fato que a gente sabe. Tanto o clima quanto o tempo são características da atmosfera. Mas quais são as diferenças básicas entre essas características? Dizemos então, quando observamos num determinado local ou na janela da tua casa, você pode observar, está ensolarado ou está nublado? Isso são condições da atmosfera, ou seja, condições momentâneas daquele instante em que você observou a atmosfera. Ela apresentava determinadas condições que nós vamos dizer ali, ou é um dia ensolarado, ou é um dia nublado, ou é o sol entre nuvens, ou é um dia chuvoso. São essas diferentes condições momentâneas da atmosfera, que nós vamos chamar de tempo. É o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Então, naquele instante, quais eram as condições da atmosfera? Eu vou dizer que é o tempo atmosférico. Mas qual é a diferença, então, entre tempo e clima? O tempo se refere a essas condições ali de registro, né, de como está a atmosfera, mais curto. Então, por isso é feito, por exemplo, a previsão do tempo, dessa condição momentânea em poucos dias ou em poucas horas. E o que caracteriza o clima? Como vamos definir o clima? É o conjunto de condições atmosféricas de uma determinada região observada ao longo de vários anos. Para se estabelecer ou se determinar o tipo climático, é preciso uma observação de vários anos dessas condições da atmosfera. Aí nós classificamos como um clima específico daquela região ou daquela área. Ele é classificado de acordo com a média do que foi observado. São calculadas médias dessa observação do comportamento da atmosfera durante um longo período. Se o tempo atmosférico é curto, o clima é um longo período de observação da atmosfera. E aí nós vamos ter os fatores climáticos. Você já ouviu falar deles? Então, vários fatores que são diferentes de um lugar para o outro, que vão influenciar nas características do clima. A latitude, por exemplo, é um fator. A latitude é diferente de uma região para outra e é um fator que vai influenciar no clima. Temos em algumas latitudes onde as temperaturas vão ser mais elevadas, a região mais aquecida pelo sol, outras menos, então temperaturas mais baixas. Essa latitude é variável, as características climáticas são variáveis. Outros exemplos, como a maritimidade, influência do mar-oceano, as massas de ar, que são fatores dinâmicos, grandes porções de ar que circulam levadas pelo vento e que mudam as características, as condições da atmosfera. Em cada porção do território vai atuar ali uma massa de ar. Temos também os elementos do clima. Quais são os elementos do clima? Ou seja, em qualquer tipo climático eu consigo medir esse elemento. Ele é básico para o entendimento do clima. A temperatura, por exemplo, a pressão do ar, as chuvas, todos esses são chamados de elementos do clima, porque nós conseguimos medir as quantidades, verificar as quantidades desses fenômenos em qualquer tipo climático. Diferente dos fatores que são variáveis ali, né? Pode ter um determinado fator numa área que não tem em outra. Quando eu falo da temperatura, em qualquer tipo climático eu consigo medir, por exemplo, a temperatura, por isso ela é chamada de elemento. Nesse vídeo nós falamos sobre as características de tempo e clima, as diferenças entre tempo e clima no território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.